Caríssimos e caríssimas, sejamos bem-vindos ao novo dia que nasce. Ontem celebramos Santo Inácio, já adianto as minhas desculpas e as minhas considerações por não ter citado Santo Inácio em nossa reflexão, já que semana passada citamos Santana e citamos Marta, Maria e Lázaro, amigos de Jesus. Mas deixemos isso aí para ano que vem, que a gente vai lembrar de Santo Inácio com mais detalhes, para que você não fique aí dizendo, poxa, mas podia ter falado de Santo Inácio. Nós temos santos que a memória é facultativa, e entre eles é Santo Inácio, ou seja, eu posso citá-lo ou não. A minha devoção total, e o que eu tenho muito carinho, é com São Paulo Apóstolo, Nossa Senhora de Guadalupe. Esses eu cito sempre. Mas quanto a Santo Inácio, eu sei o que representa ele para a vida da igreja, contudo, eu não tive pretensão nenhuma de não citá-lo, apenas na hora de fazer a liturgia eu não me recordei. E olhando para a realidade, hoje o Evangelho Mateus capítulo 13, versículo 36 ao 43, estamos, como disse ontem, né? Estamos fatiando o Evangelho de domingo, 16º domingo, tempo comum, e hoje vamos ler essa outra parte. O Evangelho que nós vamos meditar, ele nos manda olhar para o joio e para o trigo. E ontem, de forma particular, duas matérias me chamaram a atenção. Uma, aquele fato do policial militar lá da cidade de São Paulo, né, do estado de São Paulo, que sofreu, né, o atentado e veio a óbito. Morreu em operação policial. E outro fato que a gente observa aí é como que a polícia reagiu a esses fatos. A polícia, de acordo com a ouvidoria, matou 10, de acordo com o governador, matou 8. Na história, morreu mais de 5 pessoas devido a essa atitude, e sem contar que as operações policiais em si, do Rio e São Paulo, são operações que envolvem, sobretudo, sempre a prisão, isso quando acontece a prisão, ou a morte de inocente. Por exemplo, um camarada se apresentou lá na cidade de São Paulo, né, na cidade de Santos, como um possível atirador da vida do policial, e ele diz depois que não foi ele. Bom, eu não sou polícia, eu não sei investigar e não vou entrar nesse mérito. E a outra questão que me assustou bastante foi olhando para algumas notícias falando que o Exército Brasileiro teve um IPM e disse que a culpa pelas invasões e pela violência empregada em 8 de setembro é governamental. O governo tinha que estar preparado para reagir à situação presente. De acordo com algumas fontes que a gente leu, havia uma guarnição de 36 homens para tomar conta do palácio, dos 3 palácios. E aí você para pensar, diante da multidão que estava, se o número X de homens daria conta de parar aquele povo. Isso é apenas uma observação, pois ainda tem muita coisa a ser questionada, a ser colocada em pratos limpos acerca da invasão do 8 de setembro. Nós não estamos aqui para dizer, olha, fulano é culpado, ciclano é culpado. Nós estamos aqui apenas dizendo que houve e há, da parte daqueles que invadiram, má fé. Houve e há, da parte deles, a necessidade de aparecer. Afinal de contas, por mais que muitos discordem, foi uma eleição democrática, onde a vitória veio pela maioria, talvez apertada, sim, talvez, mas a vitória veio pela maioria. Cabe agora a gente a conviver e a viver e planejar. Quem é candidato daqui a 4 anos, daqui a 3 anos, pode já tentar, quem sabe de repente ganha para ser presidente. E aí a gente olha ainda para o outro caso, os casos que a gente está vendo cada vez mais sendo discutido, a Barbie. Alguém falou, você não vai falar da Barbie? Não, eu falei, não vou falar porque eu não vou dar palco para Barbie. Mas não posso deixar de falar da Barbie. Primeiro, eu estou vendo alguns homens baixos que dizem machoxô,
que estão criticando o filme. Desculpem, eu não tenho nada a declarar referente ao filme da Barbie. Primeiro, porque não vi. E segundo, que não me interessa. Não tem problema nenhum. Quem quiser ir ver, que vá ver o filme da Barbie. Vai lá, anda no carro da Barbie, compra o carro da Barbie, case com quem quiser. Mas não tenho nada a ver com o filme da Barbie. E aí, olhando para o evangelho de hoje, quando a comunidade dos apóstolos perguntam a Jesus sobre a parábola do joio e do trigo, do joio no campo, Jesus responde que aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Ele. O campo é o mundo, a boa semente somos nós, os filhos de Deus. E os joios são os filhos do maligno. Para pensar, quantas vezes nós somos joio na história da comunidade? Quantas das vezes nós agimos como joio em nossas escolhas religiosas, políticas, partidárias e etc e tal? Algo que eu tenho que citar, e desculpe eu falar que tenho que citar, é a forma como nós reagimos perante a realidade. Nós estamos sempre dispostos a reagir, estamos sempre dispostos a entrar em conflito, estamos sempre dispostos a bater de frente. O Evangelho de hoje nos questiona sobre a nossa atitude. Se nossa atitude é o trigo, que é pego, que é colhido, que é triturado para se tornar o que se torna, ou se nossa atitude é apenas de pessoas que querem a volta de algo. O Evangelho de hoje ainda nos faz entender que nem sempre aqueles que estão do lado de Jesus são os mais inteligentes. Toda a comunidade pergunta a Jesus o que quis dizer a parábola. Jesus, nesse capítulo 13, está exemplificando como é o reino dos céus. Jesus o tempo todo está explicando para nós como que será o reino dos céus. Contudo, muitos não querem saber. Muitos querem apenas viver a teologia da prosperidade, viver apenas aquilo que o retorno financeiro, e como dizia ontem no telefone com um amigo padre, eu dizia, alguns têm a visão de pequenas igrejas, grande negócio nos tempos modernos. Alguns têm a visão de que podem lucrar com aquilo que é sagrado. Jesus, quando fala que o Filho do Homem irá enviar os seus anjos para poder fazer a colheita, para poder fazer a separação entre o joio e o trigo, nos faz pensar quantas vezes nós somos o joio, quantas vezes nós atrapalhamos o reino de Deus acontecer em nossas comunidades. O Evangelho de hoje ainda nos convida a pensar se nós estamos capacitados para sermos colhidos e guardados no celeiro de Deus, ou se nós somos apenas joio que deverá ser jogado no fogo. O interessante é que Jesus sempre traz para nós essa leitura da oportunidade. Assim, o fim do mundo, o Filho do Homem enviará seus anjos que tirarão do seu reino todos os escandalosos e todos que praticam a iniquidade. Para pensar como nós estamos vivendo os evangelhos hoje, preocupados em construir impérios, preocupados em manter a pose, eu sou o evangelista, eu sou o pastor, eu sou, quando na verdade o único eu sou é o próprio Deus. O Evangelho de hoje ainda questiona as nossas escolhas, questiona aonde nós vamos parar nessa realidade. E ainda recebi nesse meio tempo uma observação de um amigo quando diz para mim que tome cuidado para não ficar tudo joio em vez de tudo jóia. Ainda os discípulos demonstram claramente que nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para entender o projeto que Deus tem para nós. E nunca é tarde para a gente poder caminhar na retidão, buscando fazer a vontade de Deus. Deus nos abençoe e nos ajude,
que tenhamos um novo mês. O mês de agosto começa hoje, abençoado. Eu sou Daniel Nonato.